Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História, aqui quem fala é o professor Ronaldo. Então na aula de hoje nós iremos ver aqui monarquias absolutistas. Lembrando que essa playlist é uma playlist, tem toda uma ordem cronológica e nós falamos na aula anterior sobre a Baixa Idade Média. Alguns termos que nós iremos citar aqui foi mencionado no vídeo anterior. Então se você quiser saber mais, vou deixar aqui no card, logo aqui em cima, o vídeo anterior para você acessar e assim compreender melhor a linha de raciocínio que tem nessa playlist. Então, logo após a vinheta, nós iremos para esse conteúdo. Pois bem, já estou aqui com o slide aberto. O slide ele vai falar sobre essa aula, na verdade, sobre a consolidação das monarquias na Europa moderna. Como surgiu essa ideia de monarquia? Então, na aula anterior falamos sobre a Baixa Idade Média e nós vimos algumas questões lá, como a questão da burguesia, como surgiu. Não essa burguesia que nós conhecemos agora moderna, mas uma burguesia da Idade Média, totalmente diferente da ideia que tem hoje proposta, O Karl Marx, toda aquela ideia. Então, vamos ver como surgiu e como se desenvolveu as monarquias até elas se tornarem absolutistas. O que é uma monarquia, na verdade, Logo após, o colapso do feudalismo, na aula anterior, por favor, se você não sabe o que é o feudalismo, você pode ver na aula anterior sobre Baixa Idade Média. Teve a ascensão da burguesia e a decadência da nobreza. Nós vimos lá na aula anterior que durante a Idade Média existia um conflito entre a burguesia e a nobreza. Com os dois perdendo prestígio, eles tinham que colocar alguém para representar eles, visto que nessa luta, nessa briga entre elas, todas elas duas queriam ganhar o poder, então tiveram que criar uma aliança, por assim dizer, e escolher um representante dos dois. Ambas não tinham força para impor sua hegemonia, nenhuma nem outra ganharam, então criaram a necessidade de um rei, para garantia de privilégios e interesses, como nós vimos na aula anterior. E assim teve uma centralização do poder, ou seja, tanto a burguesia quanto a nobreza contribuíram para a instauração das monarquias. Nesse contexto aqui ainda, eram muitas monarquias em tudo que é lugar. Vamos continuar a aula. O rei centralizava o poder com os recursos da burguesia e o apoio político da nobreza, como já foi dito. A burguesia apoiou o rei visando a unificação de lei, moeda, pesos e medidas e impostos, atitudes que favoreciam o comércio. Como nós vimos, os burgueses eram o dono daqueles burgos, os locais onde vendiam as mercadorias que era produzido. E a nobreza apoiou o rei para se proteger de revoltas populares e manter suas terras e privilégios. Nós vimos que nesse período onde tinha burguesia, a criação das primeiras cidades, durante a Idade Média, lembrando, deixando bem claro, que lá na Mesopotâmia, lá no Egito, já tinha todo um contexto histórico anterior. Mas naquela recém-formada civilização ali na Idade Média, o surgimento das primeiras cidades com base na burguesia e o proprietário de terra. Então o nobre, ele viu algumas revoltas, porque as pessoas, a população de modo geral, saíram do campo para ir para as cidades, para as grandes cidades, onde tinha as feiras. A base do Estado moderno para aquele período, com base no surgimento dessas cidades, saindo do campo, agora com a ascensão de uma figura como rei, e nós vamos entender o porquê, quem foi que surgiu e por que essa figura do rei. Nós temos aqui a base moderna do Estado, daquele período, deixando bem claro. O Estado ele era um organismo político, administrativo, com poder sobre um território, responsável pela aplicação das leis e pelo controle da justiça e da força armada, assegurando assim a obediência ao poder do soberano. Então esse era o Estado. Essa figura de Estado surgiu aí, a representação dele. Nós vamos ver aqui na frente um pouquinho alguns teóricos que implementaram essa ideia de Estado. Como já foi dito antes, existiam pequenos vilarejos distribuídos durante todo o período feudal, do feudalismo. O Estado moderno superou o universalismo da Igreja Católica e o particularismo do poder feudal durante a Idade Média. Isso aqui nós vimos. Por favor, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, tanto na Alta quanto na Baixa Idade Média. Os estados surgiram em momentos distintos e suas funções se modificaram ao longo do processo histórico.
Como eu falei, a questão da burguesia é um exemplo. A burguesia tradicional, como surgiu dos burgos, com o tempo, de acordo com a filosofia ou a forma política, ela modificou até ela ser utilizada de modo pejorativo hoje, né? Burguesia. Na Europa Ocidental, os estados modernos se formaram entre o século XII e o século XV. Portugal, Espanha, França e Inglaterra foram as primeiras desse período, né, que surgiram. A formação da Espanha e de Portugal. Como surgiu? A formação desses estados se relaciona com a luta pela expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica a partir do século XI. Nós vimos também isso aí sobre Constantinopla, né, sobre a questão dos muçulmanos nas aulas anteriores também. Nós temos aí, vou deixar um card também aqui em cima. Você pode dar uma olhada e ser direcionado a essa aula logo depois dessa, é claro, né? Nós temos aqui Portugal. Depois da expulsão dos muçulmanos, como já foi dito, formou-se o Condado Portucalense em 1139. Tornou-se independente sob liderança de Afonso Henriques, nascia o rei de Portugal. Nós lembramos aqui o contexto que os muçulmanos estavam naquela parte da União Ibérica. Então, podemos tentar um olhar crítico, né? Por que eles quiseram expulsar esses homens, visto que a cultura muçulmana era uma cultura muito rica? E nós vemos aqui, durante o surgimento dessas potências, né? Dessa potência, no caso, Portugal e Espanha, nesse período de 1139, questão de 300 anos depois, nós vemos o descobrimento, né? Um dos primeiros povos a vir para essa região que nós vivemos aqui. É claro que há controvérsia na história, eu sei que povos nórdicos vieram antes, mas oficialmente, né, de acordo com o que nós conhecemos, sem teorias, os primeiros povos a pisar aqui em nossas terras foram os portugueses por meio das navegações. Então, com toda a tecnologia, claro, deixada pelos muçulmanos, nós vimos que Portugal ele se beneficiou. Mas isso é conteúdo para uma outra aula. Nós vimos também o surgimento da Espanha. Os territórios reconquistados deram origem a 4 reinos: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Então é claro que todos esses reinos tinham seus representantes, os nobres, tinha as pessoas que eram tidas como reis, né, desses reinos, mas eles tinham necessidade de uma unificação. E de que forma eles fizeram essa unificação? Olha lá, esses territórios foram unificados por meio de guerras ou alianças, casamentos. Exemplo de aliança foi o casamento de Fernão de Aragão e Isabel de Castela em 1492. Então nós vemos aqui justamente, né, como eles unificaram esses reinos, né, esses 4 reinos aí, e surgindo assim a Espanha. Vamos ver o surgimento de outros povos, por exemplo, as monarquias inglesa e francesa. Formação da monarquia inglesa. A Inglaterra unificou-se no século XII sob o reinado de Henrique II, também, né, que nós vimos, sob o reinado de Ricardo Coração de Leão, também é um rei muito conhecido. Cresceu a insatisfação da nobreza com os custos militares do rei. Nós vimos que durante o período do início dessas monarquias, né, desses pequenos vilarejos, nós vimos que tinha muita batalha e guerra, justamente contra as pessoas lá no Oriente. Nós podemos ouvir e já ouvimos falar dessas guerras conhecidas como as cruzadas. Então, as cruzadas tiveram bastante investimento desses nobres durante esse período aí para tentar reconquistar de volta a Terra Santa. Então, o custo militar foi muito alto. A nobreza impõe então a Carta Magna. A Carta Magna era uma forma de refrear, limitando o poder dos reis e dos seus sucessores. Então, criaram uma forma de frear ali um pouco. Lembra-se quem incentivou que o rei se tornasse o poderoso? A nobreza, junto com os burgueses. Então eles tinham que ter uma forma para refrear esse poder máximo que o rei estava tendo. Nós vamos ver aqui na frente que quando surgiu o absolutismo mesmo das monarquias, eles não conseguiram fazer isso. Mas eles tentaram com a famosa Magna Carta. Quando você ouvir essa expressão, Magna Carta é uma carta para refrear ou limitar o poder dos reis. No século XIII formou-se o Parlamento Inglês, Câmara dos Lordes, que até hoje existe, né? Nobres leigos e eclesiásticos, e Câmara dos Comuns, baixa nobreza. Tinha função legislativa e de controle da cobrança de impostos. Olha só, como já foi dito, né? Os nobres aí. E a formação da monarquia francesa, como surgiu? Na França, a unificação se deu principalmente durante a Guerra dos 100 Anos.
A França, vitoriosa, consolidou a monarquia e unificou seu território. Nós vimos na aula anterior sobre um território chamado Flandres, que era o início, como eu citei, das futuras monarquias da França e Inglaterra. Flandres era uma região que ela encobria todo o Reino Unido que nós conhecemos hoje, né? Que é a Escócia, a própria Inglaterra. Tinha um pedacinho da Holanda, França e um pedacinho aqui lá para a Irlanda do Sul e Irlanda do Norte. Então Flandres era toda essa região onde eram os comércios, os mercados. Então ela se dividiu, formando a monarquia inglesa e a francesa, visto que era um local de comércio. Na aula anterior falamos também sobre isso. Aqui nós temos aqui a região, né, dividida no mapa, como que eram as monarquias europeias no século XVI. Olha lá, nós temos o Reino da França, Condado Franco, Países Baixos, exatamente, esqueci esse nome, né? Fazia parte do Flandres também, o Países Baixos, que hoje se transformou, né, na Holanda. Nós temos aqui Portugal, Reino da Espanha, aqui ainda nós temos os outros impérios, né? Império Otomano, que nós vamos ver que aqui desde o século XVI, todos esses impérios e monarquias vão cair depois da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que eu não poderia nem citar esse nome, né? Primeira Guerra Mundial. Já foi dito. O YouTube tem essas coisas. Então nós temos aqui o fortalecimento do rei. Como o rei se fortaleceu até se tornar absolutista? Até então eles eram ainda refreados, né, pela Magna Carta e quem auxiliava eles, os nobres e os burgueses. Ou seja, por trás do rei tinha a figura desses homens ricos para refrear o poder do rei. Mas como foi que tudo acabou saindo do controle? Várias mudanças acompanharam o processo de centralização do poder real. Alguns pontos lá. Formação dos exércitos profissionais e permanentes. Como já foi citado, por exemplo, que eu citei, foi as cruzadas, e tinha outros ainda, né? Sistema de cobrança de tributos, estruturação de uma burocracia estatal. Isso aqui também é interessante. Quando estudamos política, né? Quando começa o Estado, ele cria leis para regulamentar o que você tem ou não que fazer, se chama burocracia estatal, e o Estado começa a ter poder sobre você. A nobreza exercia a maior parte das funções públicas em nome do rei. Tinha privilégios fiscais e uma situação diferenciada na legislação. No século XVII, com o absolutismo, ou seja, o poder dos reis atingiu seu auge, já que se alicerçava no controle das atividades produtivas, na cobrança de impostos e na criação e aplicação das leis, ou seja, se tornaram os mais poderosos. Quando ouvimos essa expressão, mais uma vez, né, absolutismo, ele teve o poder total, porque não pela figura do rei. Muitas vezes a gente pensa assim, né, o autoritarismo dele. Nós vimos aqui o surgimento do Estado. Então, quem tinha o poder real mesmo era as leis e a legislação da época, por causa do tributo, dos impostos. Então, quem dominava, independente do rei que estava no poder, era o Estado. Então, centralizou o poder no Estado. E quem representava o Estado? O rei. Então, é isso que nós devemos entender. Aqui nós temos alguns teóricos, como eu já mencionei, né? Os teóricos do Estado absolutista. Visto que essa ideia parece ser uma ideia até mesmo, muitos hoje não entendem a monarquia como funciona. Muitos acham que nós temos um rei porque é assim mesmo que eles querem, ou foi Deus que escolheu, como tem algumas teorias. É claro que existem muitas teorias a respeito. Vamos ver aqui algumas. E alguns teóricos nesse sentido. Cada Estado europeu desenvolveu um absolutismo com características próprias. Surgiu teorias filosóficas para justificá-lo. Os teóricos do absolutismo elaboraram teorias políticas para legitimar o poder centralizado dos reis. Olha aí. Que também expressava os interesses da burguesia em ascensão e da nobreza enfraquecida. De todo jeito, né, como nós podemos ver, a figura do rei ainda beneficiava a burguesia e a nobreza. Nós temos aqui alguns teóricos, como por exemplo Nicolau Maquiavel. Elaborou os conceitos de virtude e fortuna.
qualidades necessárias para um príncipe exercer o poder com autonomia. Nós temos virtude e fortuna, era um conceito mais religioso. Nós temos aqui Thomas Hobbes, necessidade de um Estado forte para proteger o homem do seu estado de natureza, que o conduz à luta para a sobrevivência por meio de um contrato social. Então são algumas ideias. Quando for, irei falar sobre, quando aparecer o nome de personagens aqui, eu irei criar uma playlist só com personagens e contando um pouquinho sobre o que é cada um deles. Aqui são ideias filosóficas. Logo mais nós vimos aqui ideias religiosas sobre o conceito de reis, né? Teorias religiosas. Legitimava, ou seja, davam a entender que o rei merecia estar ali. O poder absoluto dos reis, atribuindo origem divina. Jean Bodin, só o poder do rei se legitima diante de Deus. O parlamento não tem legitimidade para resolver nenhuma questão. Ou seja, o rei está ali porque Deus quer. Jacques Bossuet, o poder real é o mais natural e de melhor conservação do Estado e o mais digno, já que o trono é de Deus e não do homem. Mais uma vez, né? Temos aqui, como nós vimos anteriormente, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, já com uma visão tecnocrata, né? Que o rei tem que ter qualidades necessárias. Já aqui na frente, nós vemos a questão religiosa. É por isso que hoje existe uma preparação muito grande para se tornar um rei ou até mesmo um príncipe. Então nós vemos, assim, por exemplo, a questão dos costumes, nós vemos os rituais. Existe uma forma de se agir. Por exemplo, na monarquia que nós conhecemos hoje, monarquia inglesa, existe toda uma cerimônia que tem gente que, por exemplo, na mesa, ninguém pode se levantar antes que a rainha se levante. Então tudo isso surgiu justamente com esses teóricos. Por exemplo, a teoria de tudo certinho, fazer o que é correto, por meio desses homens, né? Maquiavel e Hobbes. E a questão de que a monarquia é católica ou tem uma visão divina, Jean Bodin e Jacques Bossuet. São algumas das ideias. Durante o antigo regime, diversos rituais relacionados ao monarca contribuíram para exaltar a figura do rei e legitimar seu poder. Como já falei, né? Alguns dos rituais. Nós temos aqui o poder dos absolutistas, nós temos o retrato aqui mais emblemático, né? Luís XIV é um dos mais conhecidos, ficou conhecido como o Rei Sol e foi símbolo máximo do poder absolutismo na França. Nós temos aqui outras imagens ainda, né? Luís XV, na verdade, curando escrófula, gravura de Jean Jouvenet, século XVII. Então, nós temos aqui a capacidade de fazer milagres. Então, essas são algumas ideias, alguns filósofos e teóricos. Então, nós vimos o enfraquecimento da burguesia e também das elites, né, do período dos nobres, e auxiliaram para o surgimento de monarquias e poder absoluto e monarquias em toda a Europa. Isso em alguns daqueles países, como foi mencionado, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, mas isso se estendeu por todos os outros condados, províncias, e se tornando países monárquicos. Por isso que a Europa é onde tem a maior concentração de monarquias até hoje, não é verdade? Pois bem, pessoal, essa foi a aula onde a gente falou um pouquinho sobre as monarquias absolutistas. Antes do final, eu gostaria de mostrar a vocês aqui as minhas redes aqui sociais e até mesmo um canal. Eu tenho esse canal aqui chamado canal Fez História, como o nome do próprio canal no YouTube. O link é ronaldoneres.com.br/canal Fez História. É um site de história onde vocês podem encontrar várias curiosidades, civilizações, personagens, história do Brasil, desde os presidentes, né, período republicano, período monárquico, todos os períodos, história geral, como nós conhecemos, a periodização europeia, desde a pré-história até a idade contemporânea. Nós temos aqui muitos conteúdos. Então nós temos aqui também como as tags, né, hoje na história, curiosidades, na cidade aqui de Ribeira do Pombal, onde eu moro, tem um pouquinho da história dela aqui, além de personagens históricos. Então tem muita curiosidade que você pode acessar aqui nesse site. O link vou deixar na descrição aí do vídeo. Além disso, também tem o Instagram, que é esse perfil aqui, canal Fez História. Temos muito conteúdo já, cerca de 132 publicações. Tem muito resumo. Por exemplo,
Em ordem cronológica, essa aula aqui é sobre o quê? Segundo reinado, política interna. Então já está preparado também política externa, tem muito conteúdo. E também está periodizado, quer dizer, está na ordem, né? Todos os acontecimentos em ordem cronológica. Então, se eu puder abaixar aqui um pouquinho, desde a Mesopotâmia, assim como está a playlist aqui também do nosso canal no YouTube. Deixa eu voltar um pouquinho mais. O primeiro aqui, ó, desde a Mesopotâmia, Egito, os hebreus, Grécia Antiga, Pérsia. E conteúdo vem vindo, né? Roma, islamismo, astecas. Então tem muito conteúdo aqui na página do Instagram. Também deixarei a descrição dessa página para vocês acessar. Muito obrigado, pessoal, por essa aula. Se você gostar, curta, comente, compartilhe com seus colegas, tá bom? Não deixe de seguir as nossas redes, acessar o nosso canal para continuar informado, né? E continuarei criando material e vídeos aqui para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.